Então, como eu falei no final do vídeo anterior, o que a gente estuda nesse vídeo é um caso especial da soma, chamado de soma direta. Então o que a gente quer fazer é definir a soma direta de subespaços e aí investigar uma propriedade da soma direta que, na verdade, é uma das coisas que justifica a importância de introduzir a soma direta como um conceito separado. Então, o que é a soma direta? Imagina que o V e W são três subespaços do Rn. A gente diz que W é a soma direta de U e V se W é soma de U e V, mas satisfaz uma propriedade extra. A propriedade é que a interseção de U e V é zero. Então, a soma direta é o caso especial da soma, em que os dois subespaços têm como interseção somente o zero. Quando isso acontece, a gente escreve W como U mais V com esse U com uma circunferência em torno. Tá? Então, isso significa que o W é igual à soma de U e V e que, além disso, a interseção de U e V é zero. Primeiro exemplo, pega duas retas quaisquer distintas, passando pela origem, evidentemente, do plano. Então, essas duas retas são subespaços, a interseção delas é o ponto onde elas se cruzam, portanto só é a origem. Consequentemente, o R2, que é obtido somando qualquer vetor de L1 com qualquer vetor de L2 em todas as maneiras possíveis, é de fato soma direta de L1 com L2, já que a interseção é somente o zero. Segundo exemplo, imagina que você tem um plano U e tem uma reta V perpendicular a esse plano. Novamente, se você soma U com V, você produz todos os vetores do R3, porque você pode pegar uma base do plano, a reta V é uma reta que está fora do plano, portanto, nenhum vetor de V pode se escrever como combinação linear dos vetores do plano. Então, se você juntar uma base de U com um vetor qualquer não nulo sobre a reta V, o que você tem é uma base do R3. Portanto, a soma, pelo que a gente viu no vídeo anterior, uma maneira de calcular geradores para soma é simplesmente pegar geradores de U e juntar com geradores de V. Foi isso que a gente fez aqui. Pegou uma base de U, juntou com um vetor qualquer não nulo sobre V. Então, fazendo isso, a gente obtém uma base da soma. Mas são três vetores linearmente independentes. Consequentemente, o que a gente tem é o R3 inteiro. Como a interseção desses dois subespaços, a reta perpendicular ao plano U, é zero, então o que você tem é uma soma direta. Então, o R3 é a soma direta de U e V. Então, o que a gente precisa entender é por que alguém se daria o trabalho de inventar um nome e um símbolo para o que é um caso especial da soma, nada além disso. A razão é que a soma direta é muito útil, ela aparece em muitas circunstâncias diferentes. E uma das razões da utilidade, uma das coisas que justifica a utilidade da soma direta é o seguinte resultado. Imagine que U, U' e W são subespaços do Rn. E que W é a soma direta de U com linha. Nesse caso, se a gente pega uma base beta de U e uma base beta' de U', quando a gente junta as duas bases, faz a união das duas bases, o que a gente obtém como resultado é sempre uma base de W. É sempre uma base da soma direta. Esse resultado é falso, em geral, se a interseção de U com U' não for nula. Por exemplo, imagina que a gente tem dois planos distintos do R3 e que a gente escolhe uma base para um plano e uma base para o outro. Mas a gente escolhe essas bases aleatoriamente, de maneira que quando a gente acaba de escolher, elas não têm um vetor em comum. Nesse caso, quando a gente fizer a união das duas bases, o que a gente vai ter é um conjunto formado por 4 vetores. Mas a gente sabe do lema da troca que o número máximo de elementos que um conjunto linearmente independente pode ter dentro de um certo espaço é a dimensão do espaço. A gente está no espaço de dimensão 3, a gente está no R3. Então eu não posso ter 4 vetores linearmente independentes nesse espaço. Portanto, se a gente pegar uma base de um plano, uma base do outro plano, e essas duas bases não tiverem nenhum vetor comum, quando a gente fizer a reunião, esse conjunto de 4 vetores é obrigatoriamente linearmente dependente. Tá? Então, somente se a gente tiver um cuidado extra de escolher uma base de um, uma base do outro, com um vetor em comum, é que a gente vai produzir uma situação em que, de fato, quando você faz a união, dá uma base. Então, se você escolhe, em geral,
sem muito cuidado, o que você vai ter é que o resultado é falso. Tá? Então, cuidado, porque não é verdade sempre. É preciso, para produzir, no caso em que para produzir uma base, no caso em que a interseção é diferente de zero, a gente tem que se preocupar com quem está na interseção. Vamos provar esse resultado. Então, imagina que você tem beta, uma base U1UK de U, e beta' uma base U1', UM' de U'. Então, a gente precisa provar que B união B' gera W, W, lembra, é a soma direta de U com U', e que B união B' é linearmente independente. Ora, B união B' gera W é mole, porque a gente viu no vídeo anterior que se a gente pega o conjunto de geradores de um subespaço e junta com o conjunto de geradores de outro subespaço, isso dá um conjunto de geradores da soma. Bom, W é a soma de U com U', e beta é um conjunto de geradores, porque é uma base de U, e beta' é um conjunto de geradores de U', porque é uma base de U'. Então, quando a gente juntar, vai dar um conjunto de geradores para W. Esse é mole. Nenhuma novidade, além do que a gente já tinha feito para a soma no vídeo anterior. O que a gente tem que fazer é mostrar que beta união beta' é linearmente independente. Então, vamos fazer isso. Como é que a gente faz isso? Bom, então, novamente, beta e beta' são as duas bases de U e U'. Eu quero mostrar que quando eu junto os vetores de beta e beta', eu tenho um conjunto linearmente independente. Então eu pego uma combinação linear de todos esses vetores. Aí eu faço o seguinte, eu pego todas as parcelas que envolvem os vetores U' e jogo para o lado direito. Então eu fico com a soma, todas as parcelas que envolvem U do lado esquerdo, e agora do lado direito ficaram todas as parcelas que envolvem U', naturalmente com signo negativo. Só que a combinação dos vetores, linear dos vetores U1 até o K, esses vetores formam uma base de U. Então a combinação de linear deles, qualquer combinação que você pegar linear deles, produz um vetor de U. Da mesma maneira, a combinação linear de qualquer combinação linear que você pegar dos vetores U1' até o M', como eles formam uma base de U', produz um vetor em U'. Então, o que esse vetor que é simultaneamente a combinação A1, U1, AK, e a combinação menos A1', U1', menos menos AM', UM', esse vetor que pode ser escrito como essas duas combinações, ele está simultaneamente em U, porque o lado esquerdo é um vetor de U, e em U', porque o lado direito é um vetor de U'. Ou seja, ele está na interseção. Só que a gente está supondo que a soma é direta. Portanto, a interseção só tem zero. Mas se a interseção só tem zero, esse vetor tem que ser zero. Acontece que a gente está dizendo com isso que a combinação linear, essa combinação linear A1, U1 mais AK, UK, é igual a zero. Mas o 1 até o K formam uma base de U. Então, os vetores A1, os escalares A1 até o K, têm que ser iguais a zero. Pela definição de base, porque é uma base linearmente independente. Da mesma maneira, o U', o M' formam uma base de U'. Consequentemente, quando você pega esses vetores igual a zero, que é o que a gente está fazendo aqui, o que você tem é que todos os coeficientes têm que ser iguais a zero, porque é uma base linearmente independente. Então, de fato, todos os coeficientes na combinação linear que a gente iniciou são iguais a zero. Portanto, beta união beta' é um conjunto linearmente independente. Então, agora a gente sabe que, no caso especial em que a soma é direta, para obter uma base da soma, basta unir uma base de um dos subespaços com a base do outro. E eu chamei a atenção, e você não deve esquecer, que se você pegar uma soma que não seja direta, então se há interseção entre os subespaços, quando você une uma base de um subespaço com a base do outro, não há nenhuma garantia que vai dar base. Tá? Então, se você pega aleatoriamente a base de um com a base do outro, não vai dar em geral base. Então, cuidado com esse ponto, porque ele é muito importante. Na hora que gerar bases para uma soma, a gente vai ter que proceder como a gente procedeu no vídeo anterior. A gente vai ter que pegar os dois conjuntos geradores, unir, e aí fazer a eliminação para jogar fora aqueles que são dependentes. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre subespaços complementares.